vamos à nossa agenda. Nós vamos falar sobre a nomenclatura e normas societárias sobre consórcio, sobre registro e personalidade jurídica, se tem ou não, sistema e tratamento contábil, se tem ou não. Vamos falar um pouco sobre reembolsos de custos e despesas nos consórcios, e aí trouxe como exemplo os consórcios nas concessões de petróleo, e vamos falar um pouco sobre uma Instituição Normativa 834, suas alterações posteriores, o que efetivamente ocorreu com a legislação acerca de consórcios, ok? Começando, então, com um consórcio. A nomenclatura consórcio, né? Consórcio para nós, em relação às sociedades, existem apenas 2 artigos dentro de uma lei de 1976, que é a Lei das SAs, que trata sobre consórcio. Nada mais é tratado no universo, no ordenamento jurídico, sobre consórcios de sociedades, do que nos artigos 278 e 279 da Lei 6.404. É um nome, a gente coloca aqui que é um nome errado, porque na verdade é um empreendimento conjunto, né? A gente dá o nome de consórcio porque passa a ser um tipo contratual, né? Mas mundialmente, no exterior principalmente, muito usado nos Estados Unidos, o termo correto é joint venture, que seria empreendimento conjunto, né? Se o legislador quiser que consórcio tenha obrigatoriamente contabilidade própria, então, para que esse fenômeno ocorra, ele teria que incluir consórcio como um tipo societário, né? Ou determinar isso a canetada, por decreto, por lei, né? Mas isso não ocorre hoje em dia, e a gente vai ver durante a nossa palestra o porquê disso, ok? Bom, um exemplo claro é a Lei do Petróleo, chamou de consórcio as joint ventures dos contratos de concessão entre as companhias de petróleo, que é International Oil Companies. Vocês têm que notar o seguinte: no modelo de concessão, não há partilha de resultado, né? E as empresas partilham apenas os riscos, custos e, quando muito, conhecimento, né? Por quê? Porque elas são, vou falar também um pouquinho mais à frente, porque a propriedade do óleo é de cada partícipe daquele consórcio e não do consórcio em si. Tá bem? A gente volta a falar isso um pouquinho mais à frente. Essa nominação de consórcio tem gerado muitos problemas contratuais, empresariais e até tributários, como a gente vai ver, né? Só para terminar provisoriamente sobre a questão do petróleo, na exposição de motivos número 39 de 95, de que trata a emenda constitucional número 9, a exposição de motivos usa o termo empreendimentos conjuntos de joint ventures e parceria. E no nosso slide está lá onde vocês podem encontrar a exposição de motivos. Mas eu trouxe a mensagem aqui e vocês podem ver no final, poderão também ser autorizadas por lei a realização de joint ventures e parcerias da Petrobras com empresas privadas e empreendimentos específicos de maior porte. Então, não foi usado na mensagem da emenda constitucional o termo consórcio, mas quando o legislador, a emenda foi de 95, quando o legislador publicou a Lei do Petróleo em 97, usou o consórcio como o tipo contratual que faria esse empreendimento conjunto entre as sociedades partícipes do leilão. Bom, o consórcio na Lei das Sociedades Anônimas, como a gente tinha explicado, está no 278 e no 279. A Lei das Sociedades Anônimas é uma lei especial para atender as sociedades por ação, né? E, sendo assim, algumas pessoas, num primeiro momento, podem dizer, bom, se está dentro da lei das SA, por que uma limitada pode ingressar um consórcio? Porque o caput do 278 diz lá, as companhias e quaisquer outras sociedades
sobre o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto nesse capítulo lá da Lei das SAs. Bom, o consórcio não tem personalidade jurídica, por força de lei, está lá no parágrafo 1º do 278. E as consorciadas somente se obrigam, nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você monta um consórcio, quando você faz um consórcio de empresas, as empresas não misturam o seu patrimônio, não arriscam o seu patrimônio e o seu nome e tudo o que ela possui de ativos com aquele empreendimento conjunto. Ou seja, o consórcio não significa ser a empresa, ela apenas tomou parte naquele empreendimento. Então, a lei das sociedades anônimas determinou também que não existe presunção de solidariedade entre essas sociedades, ok? A falência, outro item que até corrobora a não solidariedade, é que a falência de uma das consorciadas não estende às demais. Ou seja, se uma consorciada falir, o consórcio pode subsistir e com as demais contratantes, sendo que os créditos, porventura tiver aquela empresa falida, serão apurados e pagos na forma prevista no próprio contrato de consórcio. Ok? Bom, o 279 diz lá que ele é constituído mediante contrato, então ele é um contrato típico porque está tipificado no 279 e no 278, né? Aprovado pelo órgão da sociedade, competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão. Aí a gente vai dizer o que consta. Mas falando um pouco disso, o órgão que aprova, a gente vai ver mais na frente em cada tipo de consórcio, o órgão que aprova é da sociedade que participa do consórcio, ok? Bom, então temos a designação do consórcio, ele pode ter um nome específico, você pode designar por cada projeto, né? Muitas vezes, por exemplo, no ramo do petróleo, se nomina o consórcio pelo nome do bloco que foi ganho na oferta, né? O empreendimento que constitua o objeto do consórcio, o consórcio tem que ter um objeto, você tem que determinar por que está fazendo aquele contrato de consórcio. Se for para uma exploração e produção de petróleo, pode ser também, por exemplo, exploração de concessão de pedágio, é comum também, não é? Então tem que definir o empreendimento, a duração, que pode até ser por tempo indeterminado, o endereço e o foro do próprio contrato.